Serviço Divino de Palavra, domingo, 16 de outubro de 2022, Apóstolo Reinaldo. Bem, amados irmãos, está a palavra para este domingo em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 3, que diz assim: dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados na testa os servos do nosso Deus. Até aqui. Bem, amados no Senhor, novamente a gente está diante da palavra de Deus e a palavra que nós vivemos, sempre reconhecemos, ou deveríamos reconhecer sempre, que é um presente de Deus e que ela fará muita falta o dia que isso não acontecer mais, né? Porque a palavra de hoje vai falar muito a respeito da criação de Deus, junto com o nosso texto da Sagrada Escritura, do cuidado que Deus tem com a sua criação, e a palavra fala da importância do proclamar o Evangelho sobre a terra. E então, em preparação com a palavra, amados, porque direciona também a palavra destes últimos 3 serviços divinos deste mês, hoje é o terceiro. Ali falou o primeiro, eu até anotei aqui, são pontos fundamentais para nós, né? O primeiro do serviço divino falava a criação testemunha de Deus, a criação de Deus que deve ser a testemunha de Deus, da maravilha de Deus, né? Da sua criação. E também vamos tocar num tema no serviço divino, lembrando que a coroa da criação de Deus somos nós, os seres humanos. Também vai falar do cuidado que nós devemos ter com relação à criação, também no sentido humano. O segundo serviço divino falou do pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que se direcionava também para a parte visível da nossa fé, do nosso caminhar com o Filho de Deus, porque o primeiro fala que a criação deve ser a testemunha de Deus, né, da grandiosidade que é Deus em sua criação. O segundo fala da necessidade do pão cotidiano, da nossa necessidade material, né? Fala do pão, mas são todas as nossas necessidades. E hoje fala que Deus preserva a sua criação. E por que Deus preserva a sua criação, amados irmãos? Porque simplesmente Deus, Ele deixou o Evangelho para ser proclamado aqui na terra. Não é em outro lugar, em outro planeta, em um dos pontos maravilhosos de sua criação. Foi aqui na terra, né? A proclamação do seu Evangelho. Todo o plano de salvação, de redenção do ser humano, no caminhar aqui sobre essa terra e caminhando como filhos de Deus, fazendo a nossa parte, até chegarmos à glória. Está aqui na terra, não está em outro lugar. E isso é tão certo, amados irmãos, que o nosso texto aqui, Apocalipse 7:3, dizendo, não danifiqueis a terra. Isso foi uma ordem dada por Deus para os anjos, que eles segurassem, não danificar a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus, até que fossem, selados. Eu vou ler um pouquinho antes o capítulo 7, amados irmãos, como fala da importância da atividade de Deus, da criação, na criação de Deus.
E aqui está falando diretamente com nós, o seu povo, o povo de Deus. Começa dizendo: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E aí vem o nosso texto dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos sinalados na testa os servos do vosso Deus. E o 4 fala: e ouvi o número dos assinalados. Em outras traduções bíblicas fala dos selados, né? Que fala bem mais claro diretamente conosco, né? E vi o número dos selados, e eram 144 mil. Sabemos que esse número 144 mil é simbólico, porque ali se trata de uma grande multidão, né? E da terra das tribos dos filhos de Israel. Então, amados irmãos, há pouco dizia que fala diretamente com nós, fala diretamente com os selados, até que não for selado a última alma, né, do rebanho de Deus. Enquanto tiver colheita, semente, como fala na Sagrada Escritura, foi a promessa de Deus, Deus cuidará da sua criação. E quando pensamos em criação, a criação de Deus, que é perfeita, amados irmãos, tornam a lembrar de que nós, os seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. Então, cabe a nós aqui também, porque na palavra de hoje, fala também da responsabilidade que nós temos como filhos de Deus. Somos responsáveis também pela criação. E não se trata tão somente de zelar pela natureza, né? Como fala aqui, o mar e as árvores e as nascentes. E hoje a gente sabe que o ser humano chegou, ainda bem, chegou a uma conclusão de que quando ele danifica, quando ele não zela, não cuida da natureza, vem as consequências de tudo isso. Por quê? Porque a criação de Deus é maravilhosa, é perfeita. Então, nós também queremos, amados irmãos, como foi lembrado destes últimos 2 serviços divinos, e hoje o terceiro, que a preocupação de Deus com aquilo que hamos de comer, né? Falando da oração do Pai Nosso, porque era parte da oração do Pai Nosso, o serviço divino, falando da preocupação de Deus com a nossa alimentação humana, porque nós somos seres humanos, nós necessitamos de nos alimentar, necessitamos de que a natureza nos dê o alimento, e Deus está preocupado com isso. Por quê, amados irmãos? Porque Deus nos ama, e Ele ama a sua criação, que somos nós, e principalmente a coroa da sua criação. E hoje Ele fala aqui também de uma parte que fala diretamente com nós sobre a nossa responsabilidade sobre sua criação. E começa, amados irmãos, essa responsabilidade com nós mesmos, que somos a coroa da criação de Deus, né? Começa de nós sermos responsáveis por nós. E qual é essa responsabilidade, amados irmãos, que nós temos, né? A cuidar da nossa alma, da salvação da nossa alma. E nós precisamos ter esse cuidado, porque quantas coisas, quantos oferecimentos, quantos pensamentos, quantas situações querem fazer nos desviar, ofuscar o caminho,
e talvez alimentar um pensamento que isso está demorando, e com isso pode surgir as dúvidas. Então, a Sagrada Escritura dá um conselho maravilhoso para nós, o povo de Deus: vigiai e orai. Quer dizer, não podemos dormir, né? Ou vacilar. Temos que vigiar e orar, para que estas coisas, essas situações não venham nos afetar. E o mais maravilhoso de tudo isso, amados irmãos, que quando for a vinda de Jesus, vemos a perfeição de Deus na sua criação e na sua obra. Quando for a vinda de Jesus e o fim da atividade do ministério de apóstolo sobre essa terra, o povo de Deus vai ser levado. Aqueles que, se prepararam, aqueles que ficaram fiel, perseveraram até o fim, como fala lá no livro de Atos 2:42, um texto muito conhecido: perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na fiel-dade. Por isso, amados irmãos, não ouvimos a palavra do serviço divino, e talvez alguém pensar: mas de novo essa palavra? E esse texto, como eu disse, muito conhecido entre nós, mas é um texto que nos afirma, e deveria nos afirmar, da preocupação de nós ficarmos muito atentos, em ficar perseverante, em ficar atento, perseverante na oração, na comunhão, na Santa Ceia, que é o partir do pão. Há pouco falava da importância que Deus dá sobre a necessidade humana do nosso alimento, mas nós falamos da importância do alimento espiritual, que é representado na Santa Ceia, e que por graça hoje nós podemos retornar à igreja, e aqueles que ainda não o fazem, mas que têm condição, têm capacidade de caminhar para a igreja. Isso é um ponto importante, amados irmãos, porque aqui está a comunhão, a Santa Ceia, porque o serviço divino, a palavra, ele é eficaz. Não podemos ficar sem a palavra, mas também queremos lembrar da Santa Ceia. Então, amados irmãos, dentro dessa perfeição que é o plano de salvação, a coroa da criação de Deus, a preocupação de Deus com sua criação, e aqui na palavra deixa-se bem claro que Deus não vai abandonar a sua criação. Por isso ele ordenou os anjos que não danificassem. Porque, amados irmãos, porque enquanto houver a coroa da criação sobre essa terra, Deus vai zelar e vai cuidar. Aqui a palavra fala: até mesmo depois que Cristo vir, e o fim do ministério do apóstolo sobre essa terra, Deus vai continuar através do Espírito Santo ajudando aqueles que ficarem. A gente pode ler Apocalipse, principalmente o capítulo 22 lá, que ali fala bem claro que o mundo vai continuar, mas já na segunda etapa, da vinda de Jesus, porque Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja, vai levar o seu povo, e a vida vai continuar, a terra vai continuar. Sobre ainda os cuidados de Deus, veja o grandioso amor que Deus tem pela sua criação. E Ele vai cuidar, vai dar ainda oportunidade para aqueles que ouvirem o Espírito Santo, poderem ser guiados pelo Espírito Santo, que são chamados como mártires lá em Apocalipse, vão poder ainda alcançar a salvação. E nós não queremos talvez pensar: puxa vida, então já que eu vou ter uma segunda oportunidade, eu vou para a segunda ou terceira oportunidade. Amados, temos que pensar: Deus quer nos salvar, nos levar como primícia, e aqueles que ficarem vão ter que sofrer por si só, porque Cristo
abriu a possibilidade para nós, através do seu sacrifício, da sua morte na cruz, a possibilidade de nós não termos que passar como mártires. Vamos com Ele. E aqueles que ficarem vão ainda poder alcançar a salvação, mas de uma maneira bem diferente daquelas que, porventura, nós fomos com Cristo como primícia. Então, amados irmãos, a terra continuará sendo preservada por Deus, porque é o lugar aonde Deus escolheu para proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui na terra, não é em outro lugar. Então, que nós possamos, queridos irmãos, nos afirmar, Quando vem as dúvidas, quando a gente passa por um momento da vida que às vezes precisamos de buscar força em algum lugar, porque é a pressão que hoje o ser humano vive, sobre muitos aspectos, a situação da inversão de valores, das injustiças e uma série de coisas. Nós temos que lembrar nessa benção de Deus, que somos filhos de Deus, que estamos sendo preparados para a glória e entrar na glória como primícia, e não ter que ficar ainda aqui e alcançar a salvação pelo nosso sacrifício, pelo nosso sofrimento, porque vai ser difícil. Então queremos lembrar e pensar nesse grandioso amor, amados irmãos, que o amado Deus tem por cada um de nós, que inclui na nossa salvação. Há uma frase aqui escrita, amados irmãos, que é maravilhoso e que faz a gente pensar também e nos faz fortalecer nestes momentos que muitas vezes todos nós, como ser humano, pode estar passando, Quem não passa situação, preocupação na vida, amados? Todos nós, o ser humano em geral. E há estes sobe e desce das situações. Hoje está bem, amanhã às vezes não. Hoje resolvemos uma preocupação, amanhã temos que resolver outra. Faz parte, é assim, faz parte do dia a dia do ser humano, independente de quem seja o seu caminhar religioso. Todos têm altos e baixos, todos têm situação de preocupação, mas há uma diferença, amados irmãos, porque quando nós desviamos essa nossa confiança, esse nosso crer, a nossa fé para outras situações, os quais essas preocupações querem cobrir, vem essa frase aqui: porque, amados, nós estamos sendo preparados para a nova criação. Deus criou toda a natureza, a coroa da sua criação, mas no final aqui fala da nova criação que somos nós. A nova criação. E lá não acontecerá mais as ameaças, Não vai acontecer mais ameaça, essa pressão, essa situação, que hoje cerca o mundo. Preocupações com o futuro, como que será isso ou aquilo, isso vai continuar, Haverá harmonia entre Deus e nós e o seu Filho Jesus. Vejam, amados irmãos, a gente parar para pensar nesse dizer, nessa frase, vai haver harmonia, a proteção divina, o lugar onde no próprio Apocalipse de João fala ali como será esse lugar. É nesse olhar que nós queremos permitir que esse nosso olhar não se limite tão somente naquilo que está ao nosso redor, com cada situação, mas que o nosso olhar santificado ultrapasse tudo isso e possamos enxergar um pouquinho por dentro, onde fala naquele hino, aquilo que nos aguarda como filhos de Deus.
E isso nos dará força, alegria de perseverar, de caminhar com segurança, alegria de testemunhar a grandiosa obra da criação de Deus, o qual faz parte a salvação, né? Poder tranquilizar o ser humano de que Deus, Ele vai proteger o ser humano até o fim e vai dar outras oportunidades de salvação. Isso não pode ficar oculto, porque Deus fala na palavra de hoje que nós somos responsáveis pela sua criação. E isso quer dizer que somos responsáveis pelo nosso amigo, pela nossa família, pelo nosso próximo, por aquele desconhecido, para as almas que estão no mundo, né, do além, quantas almas que necessitam da nossa oração. E Deus, queridos irmãos, aqui fala, é tão maravilhoso, que não é só para os vivos, e também o proclamar do Evangelho também se estende até ao reino dos falecidos. A ajuda de Deus se estende até lá. Então nós queremos, amados, aproveitar o tempo e caminhar, lutar, porque é uma luta. E talvez alguém pensar, bem, mas apóstolo, a minha vida está complicada, está difícil. E às vezes chega até o ponto de pensar que, nossa, isso não tem solução. Olha onde eu cheguei. É comum escutar isso. Amados, as coisas impossíveis, nós temos que continuar confiando em Deus. Nós fazemos o que é possível, e o que é impossível, confiamos a Deus. Senhor, eu preciso da alegria, eu preciso de amar mais meu próximo. Por favor, me ajude a eu proclamar o teu evangelho. Amados, nós estamos pedindo a Deus aquilo que vai nos fortalecer no caminhar, não estamos pedindo algo material. Também podemos pedir, e talvez Deus atenda ou não, não sabemos, mas aquilo que é para nós nos mantermos na humildade, no amor, na perseverança, na alegria de ser um filho de Deus, Deus vai nos dar. A alegria de retornar para a igreja, a necessidade de poder ouvir o serviço divino, receber a palavra do perdão, da Santa Ceia, a comunhão com os irmãos, a comunhão com o altar. Amados, isso, se pedimos a Deus de todo o coração, Ele vai nos dar, com toda certeza, né? Ele vai abrir a janela do céu e vai fazer com que essas bênçãos pousem sobre a nossa alma, a nossa vida, e tudo se tornará mais fácil, com alegria, com amor e com perseverança. Amém.